Estamos de volta no episódio 3 sobre procrastinação. E hoje nós vamos falar de um assunto tão polêmico quanto a própria procrastinação, que são as distrações, que faz a gente procrastinar bastante. Então, o que a gente tem que começar a entender? Lembra lá no episódio 2 que eu falei? O ruim é sempre o excesso das coisas, né? Se a gente for ali na média, a gente pode utilizar muito bem as coisas. Então, hoje o meu trabalho ele é muito baseado em cima da internet também. Não só da internet, mas como a inteligência artificial. Tudo que eu posso utilizar de aplicativo para facilitar a minha vida é ótimo. Porque se você utiliza corretamente, no meu caso, ele otimiza tempo. Então, se eu ia passar 3 horas fazendo atividade, se eu posso resumir ela em 20 minutos, eu tenho 2 horas e pouco para fazer uma outra atividade, né? E eu brinco com todo mundo que antes tempo era dinheiro, hoje tempo é tempo, não tem mais nada valioso que o tempo. Hoje a gente costuma dizer que rico é quem tem domínio sobre o seu próprio tempo. Por quê? Primeiro que as pessoas não têm essa noção muito clara, a maioria das pessoas, né? Da sua gestão de tempo, da sua produtividade. E segundo, que todo mundo meio que escolhe como é que você vai utilizar o seu tempo. Por que você fala isso? Aqueles 2 minutinhos que a gente pega na internet vira 2 horas e a gente nem percebe. Mas a gente não consegue fazer 2 horas de estudo de um livro que seria interessante pra gente. Então a gente está deixando a internet definir qual é o tempo que eu tenho, como que eu vou utilizar ele. Então, como a gente percebe que essas distrações estão tirando e divergindo a gente do caminho que a gente gostaria de ir, a gente tem que ligar aquela luzinha vermelha. Então, falo de novo, se você é uma pessoa que trabalha com internet, que você precisa, isso é trabalho, isso está tudo certo, né? Mas até mesmo dentro desse trabalho, a gente tem como otimizar esse processo. Então, estava até dando como exemplo, atendendo uma pessoa que ela estava precisando de uma resposta de um processo. E olhava de toda hora ali o e-mail dela. Aí eu perguntei, essa resposta, se ela chegar, você consegue resolver ela hoje? Ela não, só amanhã. Eu falei, então não adianta. Então não vai adiantar você olhar de 5 minutos o seu e-mail, né? Então a gente ter essa consciência do próprio progresso das coisas na nossa vida, da cronologia que a gente faz. Então, se você é uma pessoa que trabalha com e-mail, determine horário. Eu vou olhar e-mail de manhã, no horário do almoço, à noite. Aline, esse tempo está muito curto, tem muita demanda. Reduz o tempo, mas não deixe ao acaso. Crie uma rotina em cima desse tempo. Né? Vai ter que ser de 3 horas, vai ter que ser 5 vezes por dia. A sua demanda, quem vai determinar é você. Mas não deixe em aberto, porque se você deixar aberto, toda hora que aparecer a notificaçãozinha no e-mail, você vai parar de fazer o que você estava fazendo, você vai perder o seu foco, você vai interromper um processo e vai abrir o outro. Daqui a pouco a gente abriu 3, 4 processos e não concluiu nenhum. Então é muito importante que a gente tenha esse domínio do que essas distrações podem estar fazendo com a gente. Então tem também a própria característica. Voltando lá no primeiro episódio, a gente precisa saber se conhecer para saber as ferramentas que a gente vai usar. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade de foco. Eu posso estar aqui fazendo alguma coisa, se eu focar, pode passar uma banda aqui que para mim tá tranquilo, eu tô ali focado. Mas não é o caso de todo mundo. Tem pessoas que se distraem com facilidade, tem pessoas que têm diagnósticos que justifiquem isso. Então, não vai deixar de ser produtivo por essa questão. Você vai identificar e trabalhar nela. Então, se você é essa pessoa que se distrai com facilidade, com som, com alguma coisa, se isole quando você tiver que fazer uma tarefa importante. Reduza o ruído, tira o celular de perto se ele não é importante estar para você. Põe no modo avião, dá seus pulos, identifique qual é a causa e trabalhe em cima dessa causa. Novamente, ela vai ser adequada para cada tipo de pessoa. Né? Então a distração às vezes é social. Você tem um projeto para fazer, mas você se sente compelida em tudo que todo mundo te convida. A parte social é muito importante, fazer parte da vida das pessoas é muito importante, mas todas as atividades são importantes, né? Eu sempre brinco com todo mundo em relação ao dinheiro, e para mim tempo é dinheiro, é investimento, é energia. Eu sempre faço 3 perguntinhas, né, na sua decisão. Se você for lá, que retorno que isso vai ter para você? Esse retorno, ele vem quando? E ele vem como para você? Não, é aniversário da minha mãe, então isso tem um retorno afetivo, ela vai se sentir feliz que eu tô ali. Mas se não passar por esse crivo, reavalie.
né? Às vezes tem pessoas que trabalham por projeto, tem um TCC para fazer alguma coisa que a gente sabe que é um período curto, que ele vai passar, ele não é uma constante na nossa vida. Então vale a pena você também tratar ele como uma forma especial, diferenciada. Então dá uma segurada em algumas outras tarefas, planeja o que dentro daquele período você pode administrar para um outro tempo. Eu sempre falo com as pessoas, o que é acordado nunca sai caro, né? Fale com as pessoas à sua volta. Não deixe as pessoas ficarem subjugando, subentendendo. Você mudou, Converse, olha, eu estou no processo de TCC, que é importante para concluir. Vou dar uma sentadinha rapidinho, daqui a pouco eu volto. Não tem problema. Então, as pessoas que são importantes na nossa vida, elas precisam também estar junto com a gente dentro do nosso movimento, né? Porque se a gente explica dessa maneira, tá tudo certo. Jamais um amigo meu que chegaria e falar, vou dar uma sumida umas 2 semanas aqui que eu preciso focar num projeto muito importante para mim. Vai lá, o que você precisar, me chama aqui. Eu já vou ter a consciência que eu não vou ficar toda hora mandando uma mensagem, um meme, chamando para tudo. Eu entendi o processo dele e eu respeitei. Então, às vezes também a gente não consegue se posicionar e dizer os nãos que a gente precisa por uma falta de comunicação. E acaba que essas distrações é nociva somente para gente, né? Então, essa consciência, essa maturidade de entender o que é nocivo para mim, o que é prejudicial ou que não está me fazendo progredir da maneira que eu progrido e assumir o controle disso, ele é fundamental. Porque senão a gente só vai terceirizar a culpa, né? Eu não acabei por causa disso, é porque fulano toda hora me chama para sair, mas toda hora chega uma aqui. Às vezes eu até sugiro para as pessoas que eu atendo, marque reunião com você mesmo, marque na agenda, reunião com a Aline para tratar sobre tal coisa. E naquele horário ali, eu vou estar ali para isso. Então, eu preciso fazer criação de material, que eu dou palestra ou alguma mentoria específica. Eu marco reunião comigo mesmo. Então, sexta-feira, 7 horas, de 7 às 8 da noite, eu vou estar lá em reunião comigo. E eu respeito esse horário. Eu entro para dentro do lugar que eu faço isso, fecho a porta, desligo o celular e eu estou em reunião comigo mesmo. Então, são coisas que estão sempre aí. Você vê que pessoas de sucesso fazem, pessoas que têm resultado fazem, só que a gente não entende que é tão simples a gente também fazer e trazer para o nosso dia a dia. Porque hoje eu falo com todo mundo. Antigamente a gente tinha um acesso irrestrito à informação. E ter conhecimento era decorar, é a gente saber. Hoje a gente sabe que esse cenário não existe mais, a informação está aí. A nossa inteligência é como saber lidar. É você assumir qual é a hora que você vai deixar essa informação entrar dentro da sua vida. Então, eu falo que raros aplicativos eu tenho notificação no celular. Porque não é a pessoa que tem que escolher o horário que ela vai me contactar. Ela tem que entrar dentro da minha programação. Quem tem prioridade na minha vida são as pessoas que eu me planejei. Para cada horário eu estar atendendo. Então, se eu marquei de encontrar com você 5 horas para a gente conversar qualquer assunto, naquele período a minha atenção está em você. Fora disso, só quem tem preferência são as pessoas mais perto do nosso ciclo, né? Então, o celular e o WhatsApp eu ainda tenho notificação, mas não deixo qualquer loja me notificar, qualquer coisa que acontece no meu celular eu notificar, porque eu decido a hora que eu quero lá parar um minutinho e ficar olhando a loja de roupa. Eu que tenho que decidir qual é a hora que eu vou lá no Instagram e dar uma olhada no feed das pessoas, porque eu vou fazer isso dentro de um planejamento. Então, quando a gente, voltando de novo no assunto do planejamento, quando a gente aprende a planejar e a colocar a vida dentro de uma cronologia que faça sentido pra gente, a procrastinação ela começa a ficar inexistente, né? É o que eu disse. Ou a gente pode tratar pontualmente a procrastinação com técnicas, com métodos, ou a gente pode tratar o processo da procrastinação. Eu acho o processo da procrastinação muito mais efetivo. Porque todo mundo que por mais fala que eu não procrastino, tem alguma coisa que ela poderia estar fazendo de uma maneira melhor. Tem que ter, de todo mundo. A gente tem uma maneira mais estratégica, mais efetiva de fazer tudo na nossa vida, né? Então tem processos que já estão redondinhos, mas que passar daqui a um ano ele vai precisar ser revisto porque você é outra pessoa, você tem outras prioridades, você alcançou outros degraus na sua vida que estão te demandando outras coisas. Então, quando a gente começa a entender todo o processo que envolve a procrastinação, todo o processo mental, emocional, que você também está inserido dentro desse contexto, a gente começa a entender que isso é um processo a ser trabalhado, né? E é um processo evolutivo, orgânico, gradual, ele não vai se encerrar. Então, ele não é uma coisa pontual, você não está fazendo uma cirurgia específica
você tá tendo uma versão melhor de você. Então, quem faz exercício físico faz um mês, acabou, ele sabe que é um processo que ele vai ter que levar para a vida. E cada vez mais ele vai tendo condicionamento físico melhor, ele vai tendo mais disposição, uma série de benefícios. Então, se a pessoa que ela está desenvolvendo intelectualmente, ela sabe que aquilo ali também é um processo. Quanto mais você desenvolve, mais assuntos você quer conhecer, quer compartilhar, enfim. Isso serve também para a sua gestão de tempo, para a sua produtividade pessoal. Então, eu falo que existem momentos maravilhosos que a gente ainda pode desfrutar e pode viver e que merece, sabe? A gente merece ter tempo de qualidade, a gente merece ter experiências incríveis. O que a gente não merece é deixar que a vida engula a gente. Essa sensação de que eu acordo e durmo, minha vida é a mesma coisa. Chega, me arrepio quando falo, eu preciso de mais de 24 horas. Não precisa, ninguém precisa, porque Deus é muito justo, é 24 horas para todo mundo. Ou quando a pessoa fala, minha vida é só trabalhar, passar raiva e pagar boleto. Também não precisa ser essa a nossa realidade, né? Nossa vida precisa ser pagar boletos com gratidão, porque eu tenho dinheiro, eu trabalho naquilo que eu gosto, eu estou convergindo toda a minha energia para criar e ser alguém na vida, eu levo as pessoas ao meu entorno junto comigo, eu faço o que precisa ser feito. E como eu falei lá, acho que no segundo episódio, né? Precisa fazer durante um tempo para virar rotina na vida da gente. Isso quem fala é a ciência, né? Que a gente tem esses períodos de hábito para tudo, né? Não tem nada que seja tão instantâneo e imediato assim na vida da gente. Mas depois que isso entra dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal, ele não sai mais. Porque aí você vai começar a entender que não vai procrastinar. Como eu disse lá num dos episódios também, você veio pelo trabalho, né? Você não vai procrastinar no trabalho, você vai ter um baita resultado. Aí você fala assim, e se eu levasse isso para dentro da minha casa? Eu não vou procrastinar com a minha família, eu vou fazer aquele cruzeiro que eu marquei, eu vou fazer aquelas férias, vou parar para montar o quebra-cabeça com a minha filha. Você vai ver o resultado que ela vai te dar. Você começa a levar isso para sua fé, para o seu ciclo de amigos, para o seu desenvolvimento pessoal. Você começa a entender quanto tempo que você perdeu. E aí a boa notícia que eu falo para todo mundo é que existe um processo de remissão do tempo. Quando você está focado em alguma coisa, com seus objetivos alinhados e fazendo, gente, não de uma forma perfeita, fazendo, sabe? O feito é muito mais válido que o perfeito, porque o perfeito ele só vem com a prática, não tem outro modo dele vir, né? Mas depois que você vai fazendo isso com o tempo, vai vendo resultados disso na sua vida, vai convergindo isso em ganho para todo mundo, você vai entender que você pode pegar um mês e fazer o que você não fez em um ano. Você vai, em 10 anos que você acha que você perdeu, você redime ele com um ano. Às vezes eu tava brincando que tem mês que parece que eu tô uns 4, 5 meses dentro daquele mês e ele não acaba, mas é porque eu tornei ele produtivo, né? Eu costumo ter perto ali do meu quarto um quadro que eu coloco todos os objetivos que eu quero traçar naquele mês. Porque eu preciso visualizar aquilo dia a dia, aquilo precisa ser verdade para mim. Eu tirei ele do mundo do pensamento, trouxe ele para a matéria, então ele se tornou mais real para eu poder fazer. Então toda vez que eu quero um motivo para saber por que eu tenho que acordar cedo e correr atrás, ele está ali. Está talado para mim falando, olha suas metas. Então tem processos que às vezes tinha anos na minha vida que eu falava, vou deixar para o ano que vem. Falo, não, jamais, dá tempo se planejar, se organizar, dá tempo. Tá bom? Então, sobre esse episódio de procrastinação também fica essa dica. Perceba o que está tirando sua atenção. Comece a eliminar essas distrações de uma maneira mais efetiva, porque a distração é a inimiga do foco. Do mesmo jeito que a procrastinação é do planejamento, a distração ela é do foco, né? Então, quando você começar a combater efetivamente essas distrações, você vai entender como o seu foco vai ficar melhor, você vai perceber como aquela procrastinação vai ficar mais fraca, ela vai ficar mais sem sentido para você. Se ela não acabar totalmente, que em maioria dos casos ela já se resolve por isso mesmo, é a distração, você ainda vai identificar o que é que está faltando, porque você já tirou uma parte da frente, ficou aquela outra parte a ser analisada. Então você vai identificá-la de uma maneira muito mais fácil e você vai conseguir tratá-la de uma maneira melhor. Tá bom? Obrigada por vocês ficarem até aqui. Tem mais um episódio que a gente vai compartilhar sobre o tema. Muito obrigada por todo mundo estar compartilhando. A gente aqui já recebemos uns feedbacks aí do pessoal. Obrigada por todo mundo e até o próximo episódio.